Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula. O objetivo dela é falar um pouquinho daquelas imagens que eu disponibilizei para vocês e também dar boas-vindas para o segundo bimestre, é o início, né? A gente vai começar um novo percurso, são novas aprendizagens. E antes da gente, de fato, começar nesse segundo bimestre, eu quero só recuar um pouquinho, voltar lá no início do primeiro bimestre, nessa trajetória nossa, e falar um pouquinho sobre a questão do homem enquanto ser histórico, enquanto homem que constrói a sua própria história, né? Por exemplo, daqui a 20 anos, quando você se deparar com um livro didático, você pode estar vendo, visualizando tudo isso que está acontecendo e pode, ao mesmo tempo, falar assim, nossa, eu passei por isso, eu vivi aquilo, eu estava lá quando aconteceu, e nesse momento você vai estar narrando os fatos que aconteceram. Então, quando você narra esse fato, você está justamente escrevendo pontualmente a sua história, porque o homem ele constrói a sua história todos os dias. Ele só não vai aparecer no livro didático, mas ele também é um ser histórico, tal como os grandes heróis, né? Como eu falei, a gente só não aparece no livro didático. Então, quando você usa a sua memória, você está utilizando esse recurso e você está mencionando também um outro tema que nós trabalhamos, que foram as fontes históricas, né? Sabemos que a fonte histórica é o material que o historiador utiliza para poder construir o fato ou para poder transmitir o fato. Não se constrói o fato, o fato ele existe, então ele precisa ser recontado pelo historiador. Então ele utiliza as fontes históricas, né, os recursos visuais, os recursos imateriais, os recursos orais, foi o que a gente falou, o audiovisual. Então uma camiseta que você tem, que você vai guardar, isso vai guardar para sempre com você, ela se torna um objeto histórico para você. Né? Não é para o mundo, mas é para você. Então essas fontes históricas são muito importantes para o trabalho do historiador. Nós falamos também sobre a questão das temporalidades, da medição do tempo. Nós vimos, nós aprendemos como que se descobre a qual século pertence um determinado ano. Então tudo isso foi bem visto com vocês. E a última parte que a gente viu foi a questão da divisão da história. Nós falamos que ela é dividida em 5 grandes eras, começa com a pré-história e vai até a história contemporânea. Então é como se nós pegássemos um trem e iríamos viajar por todas essas eras. Então, a partir do segundo bimestre, nós vamos entrar nessa primeira era que é a pré-história. E é justamente por isso que eu trouxe para vocês aquelas imagens. Lá nós temos a primeira imagem, tem o Piteco e o Horácio. Esses dois personagens foram criados pelo cartunista Maurício de Souza, é um brasileiro, e ele faz parte da Turma da Mônica, esses dois personagens, e logicamente que talvez e existe uma pergunta lá que se era possível eles viverem juntos, coisa e tal. Você sabe que não existe essa possibilidade, até porque o Horácio ele é um dinossauro, né? E o Piteco seria um homem, né? E eles conviverem juntos temporalmente impossível, porque até porque o dinossauro ele é muito anterior ao homem. Então, e a natureza de um não confere com a natureza do outro. Mas como nós estamos tratando de um HQ, de um gibi, que ele não tem a preocupação com a evidência histórica, aí pode, porque nós estamos falando de aprendizagem. Então, da mesma forma, é a outra imagem, que é do Fred Flintstone. O Fred Flintstone é uma criação de uma indústria americana, de uns parceiros americanos chamados Hanna-Barbera. Então eles são americanos, não são brasileiros, mas tratam a mesma temática. Qual é o ambiente que eles estão vivendo? A pré-história. Ah, professor, como é que você sabe que é pré-história? Pelos indícios. Indícios são aquilo que a gente olha e começa a se perguntar, será que é, será que não é? Mas sim, pela roupa, a roupa que eles utilizam, que é pele de animal, pele de animais, o ambiente, é muita pedra. A casa do Fred Flintstone é uma casa de pedra. Então, quando nós formos estudar a pré-história, a gente vai mencionar a ideia do homem das cavernas. Caverna é pedra. Então, essa relação da pedra está muito próxima com a pré-história. Então, a única coisa ali que chama que é anacronismo seria a ideia do
do convívio do homem com aqueles animais. Tanto nas duas imagens nós percebemos a presença de dinossauros. São pequenininhos, são bonitinhos. O Horácio é muito... O Horácio ele é tido como um dinossaurozinho bom, é amigo do Piteco. Então, mas só que a gente não pode achar que aquilo ali é real, aconteceu, ou pode acontecer, porque não pode, de jeito nenhum. Então, essas imagens, elas ambientam a primeira parte que nós vamos estar estudando, que no caso seria a pré-história. A gente começa a estudar as eras agora no sexto ano e vai ao longo de todo o percurso até o nono ano, sempre vendo essas eras. Então a gente começa com a pré-história e vai até a história contemporânea ao longo dessa nossa caminhada. Então, nesse primeiro momento, o nosso trem, imagina que nós estamos num trem, o trem da história, e ele deveria parar na pré-história. A primeira parada dele seria na pré-história. Mas, no entanto, ele vai parar um pouquinho antes, talvez para dar uma abastecida, porque nós temos um tema muito emblemático para ser discutido. Não é nesta aula, vai ser na outra aula que diz respeito à teoria sobre a criação do homem. Né? Então como eu falei, é um tema emblemático, é um tema que dá muita discussão, porque ele envolve crenças, né? Mas ele vai falar exatamente da ideia de como que o homem surgiu no planeta. Mas não é para essa aula. Eu espero que vocês aí se sintam motivados a estar querendo conhecer, se já não conhece, né? Conhecer um pouquinho mais sobre essas teorias. E a partir daqui já é um convite para vocês. Os coleguinhas que ainda não participaram, convide eles, passe esse vídeo, indique esse vídeo para que eles possam estar assistindo e já se preparar para a próxima aula, porque aí nós vamos estar discutindo a fundo o que foi essas duas grandes teorias sobre o surgimento do homem. Nesse momento é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês na compreensão daquelas imagens e é apenas uma aula de boas-vindas. Eu desejo boa sorte para vocês, para todos nós, porque nós estamos trabalhando remotamente. A aprendizagem fica um pouco mais difícil, mas acho que esse vídeo ajuda a nos aproximar, a interar mais na aprendizagem. Então, boa sorte para vocês, boa semana e até a próxima. Convide seus amigos para que possam estar assistindo. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.